1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 30. Quem achou, diga amém. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Somente até aqui. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. No domingo passado, nós estivemos meditando nessa passagem, e Deus falou aos nossos corações. O título que foi dado à mensagem foi... A parte final do título é Reparadores de Altar. E eu quero, nesta noite, falar sobre altar com vocês. Nós estamos buscando ao Senhor. E essa ferramenta, vou chamar de ferramenta de adoração, ela tem muitos símbolos, muitos significados, que diz respeito muito à vida daquele que se entregou a Cristo e pretende viver para adorá-lo. Por isso, a importância de, nesta noite, nós falarmos um pouco sobre altar. Eu quero lançar aos corações aquilo que Deus lançou ao meu. Por isso, eu retornei a esse texto, porque aqui fala de altar reparado, restaurado, para que então o fogo da parte do Senhor viesse do céu e consumisse, como que Deus estivesse dizendo: cheguei, eu sou Deus verdadeiro e eu estou recebendo esta adoração que a mim foi dedicada. Quando a gente estuda um pouco sobre altar, nós temos isso no livro de Êxodo, nós temos isso também no livro de Levítico, tanto no capítulo 4 como no capítulo de número 6. Nós vamos descobrir que naquele lugar que foi erigido para que Deus fosse invocado, adorado, chamado tabernáculo, e depois também no templo, Deus ordena que se crie 2 altares. Eu disse quantos altares? Um altar maior de cerca de 2 metros e um outro menor de cerca de 50 centímetros por 1 metro de altura. Um altar maior que ficava disposto no átrio, portanto, do lado de fora do tabernáculo. E o segundo altar, o menor, ficava disposto dentro do tabernáculo, bem no limiar entre o santo e o santo dos santos. O maior, era feito de bronze. O outro, menor, era feito de madeira coberto de ouro. O maior, que ficava disposto lá de fora, era o altar que tinha por propósito receber e ali ser queimado as ofertas, os sacrifícios. O segundo altar era o altar onde era queimado não sacrifício, mas o incenso sagrado. Portanto, no primeiro altar, o altar que ficava de fora, o altar maior, era chamado altar do sacrifício. O segundo, o altar do incenso. Como a própria palavra já diz, o altar maior é o altar onde
se entregava ao Senhor ofertas, sacrifícios. Vários tipos de sacrifícios. Sacrifícios cruentos, sacrifícios sangrentos, sacrifícios de manjares, sacrifícios untados e sacrifícios não untados. Sacrifícios que eram de gratidão, de comunhão, e outros sacrifícios, principalmente os sacrifícios sangrentos, portanto, os sacrifícios que exigiam o derramar de sangue, portanto, o doar da vida, a oferta da vida, eram sacrifícios que eram realizados em favor de um pecador arrependido para que ele recebesse, portanto, o perdão. Logo, o altar do sacrifício era um altar onde principalmente eram apresentados sacrifícios para a remissão do pecado, para o perdão do pecado. Era um sacrifício, era um altar onde se entregava vidas, se apresentava vidas, se entregava a morte. Era o altar de morte para que houvesse vida. Quem está me entendendo? No primeiro altar, o altar do sacrifício, era o altar da morte para que fosse gerado vida. Esse primeiro altar, ele é um tipo do Calvário, pois no Calvário, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi imolado, ele foi sacrificado. E se cumpriu o que diz o autor aos Romanos, capítulo 9, versículo de número 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. O altar do sacrifício representa o Calvário, aonde a morte vicária do Senhor Jesus traz vida a todos os pecadores arrependidos que a Ele entregam a sua vida. No Calvário, Jesus morre a nossa morte. No Calvário, Jesus entrega a sua vida em sacrifício para que nós, mortos em nossos delitos e pecados, sejamos redimidos, remidos, perdoados, lavados, santificados e recebamos vida e vida eterna. Aleluia! E é interessante que o autor aos Hebreus diz: sem derramamento de sangue, sem sacrifício, sem morte não há perdão, não há remissão de pecados. Pois bem, portanto, sem remissão não há comunhão. O que é que eu estou querendo dizer? É necessário haver a morte vicária, o derramamento de sangue para o pecador ser remido, perdoado, e a partir de então, a partir do perdão recebido, da remissão, é que o pecador pode ter comunhão com o Pai, com Deus. Por isso, para ter acesso ao segundo altar, era necessário, era indispensável passar pelo primeiro altar. Para chegar ao altar de oração, era necessário passar pelo altar do sacrifício. Em outras palavras, só tem, aleluia, um lugar de oração, só é ouvido por Deus aquele que passou primeiramente pelo altar do Calvário e teve um encontro real, verdadeiro com Jesus Cristo, e pelo sangue de Jesus foi remido dos seus pecados. É por isso que a Bíblia diz que Deus não ouve a oração de pecador, Ele ouve a oração do pecador remido, porque só o pecador perdoado, ele tem comunhão com Deus.
Depois eu volto para o altar do sacrifício, portanto, o altar da morte. O segundo altar é o altar da oração. Porque no próprio livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que as orações dos santos é um incenso que é queimado diante de Deus. No Salmo 141, versículo 2, o salmista diz que as minhas orações subam à tua presença como um incenso suave, e as minhas mãos em adoração levantadas seja como adoração o sacrifício da tarde. O altar do incenso, que só tem acesso àquele que primeiro passa pelo altar do sacrifício, é o altar da oração, que fala da importância dos crentes, dos salvos, dos remidos orarem. Todos aqueles que passaram pelo Calvário precisam ter um altar de incenso. O incenso, assim como os sacrifícios, no altar os sacrifícios eram apresentados pela manhã e pela tarde, às 9 da manhã e às 15 da tarde. Tinha culto de manhã e tinha culto à tarde. No mesmo horário que era apresentado os sacrifícios, era também queimado o incenso. Pela manhã se queimava incenso, pela tarde se queimava incenso. Às 9 queimava incenso e às 15 queimava incenso, de forma que a fumaça, e era uma fumaça aromática, perfumada. Aquela fumaça, ela, com aquele perfume, aquele aroma agradável, ele tomava todo o tabernáculo, lugar do encontro. Como era queimado de manhã e queimado à tarde, todas as horas do dia e da noite tinha cheiro agradável de oração no lugar do encontro e da presença de Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as nossas orações, quando elas são feitas segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, ela é como um aroma suave que chega à presença de Deus. E as nossas orações, elas devem ser constantes. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos orar sem cessar, diariamente, pela manhã, pela tarde, à noite, todas as horas. Nós devemos ter com Deus um momento aonde nós nos apresentamos a Ele e oramos ao Deus dos céus. Todo salvo tem que ter um altar de oração. É interessante que no altar de oração, uma vez por ano, ele tinha 4 pontas. E uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, quando era feito o sacrifício, o dia do perdão, da busca do perdão de Deus para toda a nação, os sacerdotes, antes de entrar no Santo dos Santos, levando o sangue do cordeiro, ele pegava um pouco desse sangue e molhava as pontas do altar do incenso. O que isso quer dizer? O sangue é para remissão, o sangue é para perdão. Uma vez por ano, o sangue era posto na ponta do altar do incenso.
do cordeiro que foi sacrificado lá no altar do sacrifício. O que isso significa? Significa dizer que o nosso altar de oração tem que estar constantemente sendo marcado e, portanto, purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós devemos, como disse João, aquele que está na luz, aquele que está nele, aleluia, e permanece nele, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Tem muito crente que passou pelo Calvário, fez confissão do nome de Jesus e aceitou a Jesus como Senhor, e tem até uma rotina de oração, mas os pecados não confessados estão poluindo este altar, estão tornando este altar impuro, estão fazendo com que as orações, o incenso que está sendo queimado, é um incenso que sobe, mas não com um aroma agradável diante de Deus. É necessário que haja remissão, é necessário que haja, portanto, o limpar através do sangue, e isso só pode ser feito se aquele que tem o altar, ele se apresente antes de orar, pedindo alguma coisa, ou agradecendo a Deus por alguma coisa, ele se aproximar de Deus, pedindo perdão dos seus pecados, se arrependendo de sua iniquidade, e quando ele faz isso, é como se o sangue estivesse sendo posto nas pontas, aleluia, do altar da oração. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Quer ter a tua oração ouvida, recebida e chegando de forma agradável diante de Deus? Diariamente se apresente a Deus confessando, arrependido dos teus pecados, e recorra ao sangue de Jesus para te lavar e te santificar.